Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre terceirização, entender por que as organizações optam por terceirizar os seus serviços e quais são os serviços que geralmente são terceirizados. Vamos lá? Temos aqui uma definição do professor Isnard Marshall, que ele vai dizer que terceirização é a transferência da gestão parcial ou completa das atividades meio da empresa, deixando que esta direcione seus esforços e recursos para as atividades fim. Segundo ele, constitui a passagem de atividades e funções específicas a terceiros especializados. Terceirização também é conhecida por uma palavra em inglês chamada outsourcing. Vou colocar aqui, outsourcing. Vocês podem encontrar também em prova essa palavra que significa terceirização. A terceirização nada mais é do que a subcontratação de serviços. Segundo a definição aqui, o conceito do professor Isnard, é essa transferência da gestão parcial ou completa das atividades meio da empresa. E por que que as empresas fazem essa terceirização? Geralmente, quando elas optam pela terceirização, passando essas atividades meio para essas empresas terceirizadas, ela faz isso para poder concentrar os seus esforços, concentrar-se, ter o foco voltado para a sua atividade fim, de uma forma mais estratégica. Então, a organização ela deixa de gastar aí energia, digamos assim, com essas atividades meio, que não é o objetivo principal, não é o negócio da organização. Então, ela terceiriza isso e passa a focar naquilo que é a atividade fim, que é para que ela existe, o que é a essência ali do negócio daquela organização. Isso é uma forma de reduzir custos na organização, sim, apesar de ter que contratar outras empresas, mas é uma forma de reduzir custos, porque ela ia até mesmo direcionar, mesmo que ela não reduza custos, ela consegue direcionar recursos para o foco principal, que é a atividade fim. Então, essa é digamos assim, que é o elemento essencial e fundamental para a gente compreender o que é a terceirização. É a organização focar de forma estratégica na sua atividade fim, passando então as atividades meio para a gerência total ou parcial de outras empresas aí, onde ela vai subcontratar esses serviços, tá certo? Então vamos caminhar aqui no nosso estudo e vamos ver que existem alguns critérios que são utilizados para definir a terceirização, para que a organização decida o que ela vai terceirizar e como ela vai terceirizar. Nós vamos ter como critério a natureza do trabalho ou a atividade, e aí nós vamos ter duas funções. As organizações geralmente elas terceirizam a parte tecnológica da organização, ou ela vai terceirizar funções da sua área administrativa. Quando a gente fala da área tecnológica, essa terceirização pode ser dos sistemas de informação, dos serviços de processamento e dos processos de negócio. E por que que uma organização ela opta por terceirizar a sua área tecnológica? A gente pode parar e pensar, nossa, mas a área tecnológica, a tecnologia é tão importante, não seria algo estratégico para a organização ter como sua gestão
né, dentro da sua gestão direta, e aí a gente para e raciocina. Se a atividade fim daquela organização for a tecnologia, né, se for algo voltado e que trabalhe com a tecnologia, ela não deve terceirizar, porque faz parte da atividade fim dela, é onde ela precisa focar de forma estratégica. Agora, se a área tecnológica trata-se da parte mesmo de manutenção dos computadores, né, ou de outras máquinas dentro da empresa, se trata de ferramentas, né, de softwares que são utilizados ali ou para a gestão de contratos, para a gestão de recursos humanos, isso pode ser terceirizado porque não faz parte da atividade fim, mas é uma atividade meio. E algo muito interessante também, quando se terceiriza, né, se decide por terceirizar a área tecnológica de uma organização, é porque a tecnologia a gente sabe que está sempre evoluindo, né? É como se a gente dormisse hoje, amanhã acordasse, já existe uma nova versão de um computador, ou de um celular, ou de um software. E a organização, se ela não tem como atividade fim a tecnologia, ela vai gastar muito tempo para acompanhar essas inovações tecnológicas. Então, é muito melhor que ela terceirize essa parte tecnológica para uma empresa que é especializada nisso e que o trabalho dela é estar sempre, né, trazendo conhecendo novidades na área de tecnologia e levando essas novidades para as empresas. Então, por isso que muitas organizações e muitas empresas optam por terceirizar a parte tecnológica, porque é muito dispendioso, né, para a organização colocar uma equipe dedicada para fazer essas atualizações, pesquisar no mercado, né? Então, e muitas das vezes não existe na organização pessoas que entendam disso, que saibam onde procurar, né? Então, opta-se por terceirizar essa parte tecnológica. Esse é um dos principais motivos, né, pelos quais as organizações terceirizam a área de tecnologia. A terceirização das funções da área administrativa, a gente vê muito isso nas organizações públicas, né? A gente vê a parte de secretariado, sendo feita por empresas terceirizadas, a parte de segurança, a parte de limpeza, de cooperagem também, né? Antigamente existiam cargos específicos, né? A gente ainda vê muitos servidores aí nos órgãos públicos com crachá de marceneiro, né? Ou de artífice, né? Ainda existe muito isso. Aqui em Brasília, nos ministérios, a gente ainda vê muitas pessoas até mais de idade, né, que já estão prestes a se aposentar, que entraram no ministério para ocupar esses cargos específicos. Com o tempo, né, com a necessidade, né, de modernizar o quadro administrativo e também por ver que não havia necessidade mais de ter esse tipo de serviço dentro do órgão público, acabou a gestão pública optando por terceirizar esse tipo de serviço, né? Então, a gente tinha como terceirizado os motoristas, né? Hoje em dia já existe o serviço do TaxiGov, né? Então, a parte de terceirização de motorista, né? De carros para os carros oficiais já vem terminando, digamos assim, vem sendo substituído pelo TaxiGov. A gente tem ainda muito terceirizado a parte de segurança, né? Então, os guardas que ficam ali fazendo a segurança do prédio, limpeza. Então, tudo isso são funções administrativas, né, que foram sendo terceirizadas ao longo do tempo. A parte de secretariado também, a parte dos serviços reprográficos. Então, muitos ministérios possuíam gráfica própria, né? Geralmente no subsolo dos prédios tinham as gráficas. Com o tempo isso também foi acabando e o serviço de cópia, de encadernação, isso foi sendo terceirizado também, tá? Então essas são as atividades de apoio,
da área administrativa que podem ser terceirizadas nas organizações, sejam nas organizações privadas quanto também nas organizações públicas, ok? Então, seguindo, nós vamos ter, só rapidinho aqui a gente já ia esquecendo, né? Nós falamos dos critérios utilizados para definir a terceirização de acordo com a natureza do trabalho ou atividade, e faltou aqui também o modo pelo qual a terceirização se opera. Então, pode ser feito de forma parcial ou de forma integral, depende aí do que é definido dentro da organização e da necessidade dela quanto à terceirização, né? Se ela vai fazer isso de modo parcial ou de forma integral, né? Na totalidade. Então, seguindo aqui, nós vamos ter características da terceirização. Então, uma das características é o processo de interferência externa. Então, terceirizar é o quê? É buscar nessas empresas especializadas soluções para problemas de gestão organizacional. Outra característica são as funções de apoio, que são essas funções que não influenciam diretamente o negócio central da empresa, né? Não influenciam diretamente o negócio central. E o que é o negócio central? A atividade fim. Então, essas funções de apoio geralmente são as atividades meio, né? Então, se elas não influenciam diretamente a atividade fim, elas podem ser terceirizadas. Outra característica é a continuidade. As funções terceirizadas não deixam de existir na empresa contratante. Apenas o que acontece? A execução dessas atividades passa a ser uma responsabilidade direta da empresa que foi contratada aí para executar o serviço. Então, a execução é uma responsabilidade direta da empresa terceirizada ou da empresa contratada. Outra característica, a supervisão. O contratante continua a supervisionar a execução do serviço, né? Então, existe uma empresa terceirizada que vai executar o serviço, mas quem está contratando precisa supervisionar. E essa supervisão, ela é necessária até mesmo para ver se a contratada está executando a atividade da forma que precisa ser executada e até mesmo para que o contratante possa rever esse contrato de terceirização e ver o que pode ser melhorado ou até mesmo decidir por trocar a empresa terceirizada, tá bom? Então, supervisão é uma característica, sim, da terceirização e que fica, né, com o contratante. Última característica é a qualidade, né? Então, é necessário contratar empresas especializadas que sejam realmente capazes de oferecer qualidade na execução do serviço que foi terceirizado. Só um ponto, né, em relação ao que nós lembramos aqui, em relação ao slide anterior, quando a gente falou das funções da área administrativa que podem ser terceirizadas, nas organizações privadas, a gente vê algumas funções que também são terceirizadas, que não são somente essas funções administrativas de reprografia, limpeza, segurança, mas muitas atividades da área contábil, né, atividades também da área jurídica, né, porque é mais barato para algumas organizações manterem um contrato com uma empresa de contabilidade fora da sua estrutura ou de um escritório jurídico do que manter uma estrutura, né, contábil dentro da empresa ou manter uma estrutura jurídica dentro da organização. Tá? Então, é muito comum a gente ver empresas privadas que possuem contratos com escritórios jurídicos, possuem contrato com escritórios de contabilidade que sejam até mais especializados no tipo de negócio que a empresa tem, né? Então, digamos que seja uma empresa de tecnologia, ela
pega e contrata um escritório jurídico que seja especializado em direito eletrônico, né? Ou é uma empresa que é uma holding, né? E ela contrata um escritório de contabilidade que é especializado na contabilidade de holding, né? Que é diferente de um escritório de contabilidade especializado em pequenas empresas, né? Em empresas mais simples assim. Então, são também funções administrativas que podem ser terceirizadas também, tá? Então, só lembrando que não são só essas atividades simples, né, de limpeza, de segurança, de cooperagem que podem ser terceirizadas. Outras atividades também da área administrativa podem sofrer a terceirização, se assim for melhor, né, para a organização, tá bom? Então, vamos seguir aqui com os benefícios da terceirização, né? Então, quando a organização ela opta por terceirizar alguns serviços dentro da sua organização, ela tem alguns benefícios, né? E um dos benefícios está relacionado aqui a razões de ordem financeira, que é a redução de custos e economia na utilização de recursos e também até um redirecionamento desses recursos para outras áreas aí dentro da organização que estejam precisando de investimento. O benefício da terceirização são razões de ordem tecnológica, nós comentamos, né? Contratada disponibiliza inovações tecnológicas que surgem no mercado ali para a contratante, né? Principalmente quando a contratante não consegue acompanhar as tendências e novidades com a mesma rapidez que a contratada consegue fazer. Outro benefício, razões competitivas, mais agilidade e concentração nas questões estratégicas. Então, quando a organização ela terceiriza as atividades meio, ela consegue mais agilidade e concentração nas suas atividades fim. Excelência operacional, a contratante preza pela qualidade nas atividades de apoio. Então, quando se terceiriza, busca-se a excelência operacional. Então, a contratante busca aí empresas que tenham qualidade na execução das atividades de apoio. Competência no negócio, a gestão organizacional, quando alguns serviços são terceirizados, ela fica focada no negócio da empresa. Novamente, na atividade fim. Toda a energia, esforços e recursos ficam voltados para a realização da atividade fim. E por último, nós vamos ter a liberação de espaço na empresa, né? Maior racionalização do layout. Então, sobra espaço físico na empresa e a empresa pode ali redimensionar o seu espaço, né? Criar talvez até mesmo outras áreas, dar mais conforto para os colaboradores atuais. Então, também é um benefício da terceirização, um benefício físico, né? Essa liberação de espaço aí no layout da empresa. Vimos os benefícios, agora nós vamos ver os fatores que inibem a terceirização. São aqueles fatores aí que acabam fazendo com que os gestores fiquem com um certo receio na hora de terceirizar alguns serviços ali da empresa. Então, um desses fatores é a necessidade de constante revisão. Revisão de quê? De contrato para fazer ajustes, né? Então, nós vimos que o contratante, quando a organização, quando ela opta pela terceirização, ela precisa fazer a supervisão daqueles serviços que foram terceirizados. Essa supervisão pode exigir uma revisão do contrato para que ajustes sejam feitos,
né? E a organização pode ali meio que ficar, mas eu vou ter que precisar fazer a gestão de mais um contrato, ainda vou precisar me preocupar com isso, né? Porque muitos acham que ao terceirizar serviços não se precisa fazer mais nada, né? Terceirizou, larga de mão. Não, é um contrato como outro qualquer dentro da organização que precisa ser gerido, que precisa de uma fiscalização, de uma supervisão. Então, esse é um dos fatores aí que podem inibir a organização de terceirizar serviços quando ela se vê aí diante de ter que fazer a fiscalização desse contrato também, tá? Então, ela acha que está se livrando de um problema com a terceirização, mas para e pensa, nossa, eu vou ter que ter mais trabalho, eu vou ter que olhar isso, achei que terceirizando eu ia resolver meus problemas, mas acaba tendo que fazer uma supervisão de mais um contrato, e isso pode inibir a decisão pela terceirização. Tá, vamos ver outro fator inibidor, que é o receio aí da empresa contratada não ser habilitada. Então, é aquele medo da falta de competência da empresa contratada em gerir as atividades aí da terceirizada. Esse é um receio que existe, mas que não pode ser inibidor a ponto de não se optar pela terceirização, porque o que pode acontecer? Não pode ter, na verdade, esse medo, porque não vai se contratar qualquer empresa. Qualquer tipo de contratação, ela precisa ser feita com estudo, com pesquisa, né? Tem que se pesquisar quem se está contratando e não contratar no escuro, né? Então, esse receio não pode acontecer se a contratação ela foi feita da forma correta, né? Se a contratação foi feita de qualquer jeito, aí realmente é um receio, só que aí o contrato já existe, né? Então, é um fator inibidor, sim, né? Algumas pessoas ficam, alguns gestores, né, ficam preocupados, mas que isso é totalmente solucionável se faz realmente uma boa contratação, tá? Não se contrata no escuro. Outro fator inibidor que nós temos é a perda de infraestrutura em tecnologia, né? A empresa ela pode ficar com medo de perder essa infraestrutura. Isso pode ser um fator inibidor. Barreiras culturais, né? No caso, a contratante não se adaptar aos métodos utilizados pela contratada para executar ou gerir os serviços. Outro fator inibidor, o insucesso de projetos de terceirização anteriores, né? Então, a organização já vivenciou um processo de terceirização que não teve sucesso, então ela fica com receio de embarcar novamente numa terceirização, né? E isso também pode ser um fator inibidor. E por último, o entendimento de que terceirização é mais um risco a ser administrado. E isso também é um receio aí que aparece muito entre os gestores nas organizações. Então, aqui, anteriormente vimos os benefícios, aqui os fatores que podem inibir as organizações na hora de decidir por uma terceirização de serviços, seja na área tecnológica, seja na área administrativa da organização. E aqui nós vamos ver algumas questões que tratam aí dessa temática. Temos uma questão aí relativamente recente, né, 2019, da Quadrix, que vai dizer que a respeito da gestão da qualidade do modelo de excelência gerencial, julgue o item. E diz, quando uma operação interna da organização é transferida para outra organização que consiga fazê-la mais bem e com custo mais baixo, há necessariamente um processo de terceirização. E aqui essa questão não tem nem, essa afirmativa não tem nem discussão, ela está certíssima, né? A terceirização nada mais é do que a organização pegar uma operação interna, transferir para uma outra organização que faça essa operação interna bem,
com um custo mais baixo. Isso é o processo de terceirização. A gente tem um conceito aqui de terceirização perfeito. Então, essa questão ela está certa. Outra questão aqui de 2018, agora da FGV, de múltipla escolha, e pede para a gente assinalar a opção que apresenta aí um exemplo de terceirização. Então, vamos ver o que as alternativas trazem aí para a gente. Letra A, compra de matéria-prima para a fabricação de pães por um supermercado. Letra A não é um exemplo de terceirização e a gente vai ver por que que não é, né? A gente sabe que a atividade fim de um supermercado é vender alimentos, né, produtos variados. Não é atividade fim a fabricação de pães. Até aqui, ok. E a compra de matéria-prima, ele está somente, né, adquirindo de um fornecedor a matéria-prima para fabricar pães, né? O que seria uma terceirização? É o supermercado que tem uma das atividades fabricar pães, ele pegar e passar essa fabricação de pães para outra empresa, seja uma padaria ou até mesmo outro supermercado. Não interessa, mas é passar essa fabricação para outra empresa. Aí sim seria um exemplo de terceirização. Compra de matéria-prima para fabricar pão não é um exemplo de terceirização, alternativa errada. Letra B, convocação de um advogado para mediar um processo de negócio. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a contratação de um serviço. E contratar um serviço não é terceirizar. Transferir um serviço para a gestão e execução de outra organização é que é uma terceirização. Então, aqui está errado. Letra C, a admissão de um enfermeiro para realizar um serviço temporário em um hospital. Aqui também se trata de uma contratação de serviço. Então, não é uma terceirização. Mesmo que esse enfermeiro esteja sendo contratado de forma temporária, não é uma terceirização, tá, gente? É apenas a contratação de um serviço. Letra D, realização de estágio probatório para o cargo de secretária. Bom, estágio probatório é uma fase de uma contratação. Então, também não é terceirização. Letra D, errado. Sobra para a gente o quê? A letra E. Vamos ver do que se trata. A contratação de uma empresa de segurança para a prestação do serviço de vigilância em uma escola. Ou seja, essa escola ela está transferindo para uma empresa de segurança o serviço de vigilância que ela tem, que não é atividade fim da escola, mas sim uma atividade meio. A atividade fim da escola é o ensino. O serviço de vigilância é uma atividade meio para que a escola consiga aí realizar a sua atividade fim. Então, a letra E é a resposta da nossa questão, porque traz aí para a gente um exemplo de terceirização. E por fim, nós temos aqui mais uma questão da Quadrix, agora de 2018, que diz que quanto à evolução da administração pública e a gestão de pessoas, pede para a gente julgar o item. A finalidade primordial do processo de terceirização é cortar os custos na etapa de produção. Essa questão ela está errada, porque a finalidade primordial da terceirização não é cortar custos.
Apesar de acontecer cortes de custo quando você faz um processo de terceirização, a finalidade primordial não é essa. A finalidade primordial é a organização com a terceirização conseguir focar na atividade fim do seu negócio. Ela transfere, então, só recapitulando, na terceirização, a transferência da atividade meio, a transferência tanto da execução quanto da gestão para outra empresa, para que a organização consiga focar de forma estratégica na atividade fim do seu negócio. Então, essa é a finalidade primordial da terceirização. Por isso que a nossa questão aqui está errada, porque a finalidade primordial da terceirização não é cortar custos. Tá certo, pessoal? E aqui nós vamos terminando a nossa aula sobre terceirização, né? Vimos aí com mais detalhe do que se trata, né? Por que as organizações terceirizam alguns serviços, tanto na área tecnológica quanto na área administrativa, e qual o objetivo dessa terceirização, que nada mais é do que ela conseguir focar de forma estratégica na sua atividade fim. Tá certo? Então façam as questões relacionadas à terceirização e nós nos vemos na próxima aula.